pessoal. Ó, que louco, ó. Brincadeira, hein? Que moral, professora Maiara, bom dia. Bom dia, professor Hugo. Bom dia, professora Priscila. Bom dia, professor Edson, professor Eduardo. Professor Noel, bom dia, professor Noel. Inclusive, está na estrada, gente. Professor Noel aí, na luta aí, para estar junto com a gente agora nesse momento. Mas agradeço bastante o esforço, né? E como a gente vai ter aí algumas apresentações hoje, eu vou pedir licença até, e se ele achar bom, vou começar pelo professor Noel, tá, pessoal? Porque ele está aí na estrada, está num compromisso aí de urgência que apareceu para ele, então ele se propôs a entrar para fazer a apresentação dele, e aí vou pedir para vocês, se o Noel concordar, a gente já começar com ele para ele ficar mais tranquilo, beleza? Então, gente, hoje nós vamos ter as nossas apresentações e o final da nossa jornada, com algumas coisas importantes aí, né? Deixa eu apresentar, então, aqui já o nosso roteiro de hoje. Deixa eu abrir aqui para todo mundo. E desde já, pessoal, peço muitas desculpas a vocês, porque a internet está um verdadeiro desastre. Está bem difícil, né? Como vocês sabem, eu mando toda semana a reunião de vocês aqui da minha escola, e hoje o Wi-Fi das escolas está bem complicado. O professor Ederson também falou que já está tendo problemas lá na escola deles, não sei como é que está na escola dos demais colegas, mas realmente está bem difícil, a internet está bem devagar, bem lentinha e fraca. Mas vamos levando, né? O importante é a gente fazer essa reunião aí, bem bacana, que é a reunião de encerramento, a reunião de compartilhamento e feedback, né? A Priscila também, essa semana está terrível a net na escola. Priscila também, coitada, também está sofrendo aí. Então, a gente está com uma reunião de compartilhamento e feedback, a reunião 11, da data de 2 a 6 de setembro. Então, pessoal, aquele lembrete de sempre de todas as reuniões, pedindo encarecidamente para que vocês mantenham as suas câmeras abertas, conforme está previsto no manual do cursista, para o registro da frequência de vocês. Objetivos da reunião. Professora, deixa eu ver aqui, professora Priscila, querida, poderia ler para nós os objetivos dessa reunião de hoje? Bom dia. Bom dia, prof. Só um pouquinho de barulho aqui, porque está na hora do intervalo, tá? Faz parte. Aí a sala dos professores está cheia. Nesta reunião, faremos um check-out e avaliação da jornada, além do compartilhamento das implementações. Para tanto, objetivos: refletir sobre pontos de crescimento e aprendizagem oportunizados pelo GE, identificar o feedback como uma prática importante de desenvolvimento das ações futuras e vislumbrar, a partir do compartilhamento dos colegas, possibilidades de inovação na própria prática pedagógica. Tá. Obrigado, professora. Obrigado. Então, é isso, tá? Nós vamos refletir sobre os pontos de crescimento, aprendizagem oportunizados no grupo de estudos, e também vamos identificar o feedback como uma prática importante para todos nós, né? E ainda, além do mais, né, nós vamos ver, a partir do compartilhamento que nós vamos fazer hoje. Isso. Nós vamos fazer, então, esse compartilhamento junto com a nossa reunião de hoje, né, e ver aí as positividades, as coisas importantes que nós vamos aprender com isso. Vamos em frente. Então, a nossa agenda, o acolhimento de 10 minutos, a avaliação da jornada 5, depois um compartilhamento que vai durar 60 minutos, e para concluir, mais 5 minutos. Gente, nós mandamos muito bem, cara, muito bem mesmo, gostei bastante do trabalho de vocês, o empenho, o comprometimento com a jornada, todos os trabalhos que vocês fizeram estão muito bacanas, eu estou fechando ali as notas ainda de vocês, então, mas está maravilhoso o trabalho. E que vem a terceira jornada, daqui a pouco, lá no final da reunião, pessoal, eu vou passar para vocês qual vai ser o assunto da jornada 3. Adianto que é muito legal, muito bacana mesmo. Então, o nosso acolhimento vai ser um check-out, né? Aquele formuláriozinho de quem já faz aí as nossas jornadas dos formadores, né? Já sabe que a gente faz sempre esse check-out, tá?
Então, vou passar para vocês o link e vocês vão responder. Então, por favor, pessoal, esse formulário aí do checkout, né? Peço a gentileza de quando vocês concluírem, né? Estou colocando aí no chat agora. Por favor, quando concluírem, levante a mão no Meet, mantenha a mão do Meet levantada para eu saber que você já concluiu, tá? Já está aí no chat, pessoal. E quando vocês abrirem, vocês vão ver isso aqui, ó. É um formulário Google, tá? Um formulário Google ali, daqueles que a gente vê no Classroom, né? Abriu aí parcialmente, porque, para variar, a internet está assim, desastrosa hoje, né, gente? Mas é esse aí, tá? Ele tem 58 páginas, ou brincadeira, tem 5 páginas. Então, assim que terminar, ele levanta a mão no Meet para eu saber que concluiu, beleza? Bom trabalho aí, pessoal. A turma de quinta é a N, Maiara, isso mesmo, por favor. Isso mesmo. Bom dia, professora Franciele, não tinha te visto aí. Bom dia, querida. Bom dia, professor.
Obrigado, professor Eduardo. Obrigado, professor Hugo. Obrigado, professora Maiara. Professora Maiara, hoje, visita ilustre, auxílio luxuoso aí para nós hoje. Obrigado, professora Tatiane, professor Eduardo, professora Priscila. Deixa eu ver quem é isso. Professora Priscila, professora Maiara, professor Eduardo, professor Hugo também, né? Professor Edson, obrigado. Então, vamos em frente, pessoal. A professora Fran já concluiu, professora Fran? Quase, professor. Estou acabando aqui. Tá bom, não tem problema não. Não tem problema não, prof. Este pouco que diz que a vida ponte se
hoje. Pronto, professor, finalizado. Professor, você está com o microfone fechado. Obrigado, Fran. É que a internet está tão rápida hoje que ela está me emocionando, sabe? Estou até emocionado com a rapidez dessa internet hoje. Meu Deus. Estou falando que ela está com a velocidade da luz de vela, né? Que está assim, nossa. Então, vamos em frente aqui. Vamos recordar como foi a nossa jornada, então, pessoal? Primeiro, nós tivemos, obviamente, o acolhimento na reunião 1. Na reunião 2, a gente já fomos aí, pegamos já um pouquinho pesado, né? Já fizemos uma interação com a robótica, o circuito elétrico, aquele do sinal, que, por sinal, foi bem bacana, né? Depois, a gente teve o labirinto 1 e 2, né? No M-Block, né? Com o Pandinha lá, o M-Block. Depois nós tivemos a extensão caneta, as formas geométricas simples e o desenho de uma estrela. Tá? Depois nós tivemos reconhecendo padrões de iteração dos fractais, né, do floco de neve de Koch. E na reunião 6 nós falamos mais especificamente sobre iteração, função e recursão. Né? Depois nós falamos sobre recursão na prática, o desenho do quadrado e do floco de neve de Koch, e já começamos a dar aquelas explicações, né, a revisar ali, sobre a entrega do plano de ação. Na reunião 8, aprendendo mais sobre recursão, novos parâmetros de ângulo, profundidade e o plano de ação. Depois nós tivemos a reunião 9, explorando a recursão com outros exemplos. Depois tivemos evidências da aprendizagem na reunião 10, e, finalmente, chegamos na reunião de hoje, de feedback e compartilhamento. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim, pessoal. Foi bem legal mesmo. E agora nós vamos avaliar a jornada. Gente, esses dois levantamentos, o check-out e a avaliação, são muito importantes para a gente, são muito importantes mesmo, porque é a partir deles que a gente consegue fazer um aprimoramento a cada jornada para que o nosso processo de construção de conhecimento coletivo seja cada vez melhor. Então, só para vocês terem uma ideia, e eu acho que eu já falei isso para vocês aqui, aquela ação da coordenação, que foi muito boa, a professora Juliane fez ali uma pasta compartilhada no Drive para nós, de colocar as aulas do RCO, que são referenciadas nessa jornada, né? Então, ela de pensamento computacional, elas estão disponíveis para todos os colegas, inclusive aqueles colegas que não são só de pensamento computacional ou que não dão aula de pensamento computacional, também têm acesso a essas aulas. E isso foi um pedido através desses formulários de check-out, os formulários de avaliação das reuniões. Tá? Então, caprichem aí, vou passar o link para vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar o link. Vou colocar aí no chat para vocês agora. Fixei aí. E o que vocês vão ver quando vocês clicarem é esse formulário dessa vez. É outro formulário Google, mas é um pouquinho diferente, tá? Então, por favor, façam essa avaliação agora, pessoal. E é da mesma forma do outro, terminando, levanta a mão no Meet para eu saber que concluir. Tá bom? Bom trabalho aí, gente.
Obrigado, professor Hugo, professora Maiara. Obrigado, professor Eduardo. Obrigado, professora Tatiane. Obrigado, prof. Obrigado, professor Ederson. Obrigado, professora Priscila. Tá ali para o nosso roteirinho de hoje. Aqui está o professor Noel. Então, vocês estão me ouvindo? Vamos em frente. Sim, professor Noel. Já vou abrir aqui para você o seu formulário. Bom? Beleza, é que eu parei no mercado aqui. Foi tempo de parar e entrar. Por conta dessa situação do Noel, então ele vai apresentar um pouquinho antes, tá? Eu vou pegar aqui a apresentação do Noel. E já vou abrir aqui para vocês. Beleza. A internet está bem lenta hoje aqui, cara. Nossa. Tô vendo que tá dando umas travadinhas. Aqui, pelo menos...
Então vamos lá. Vou fazer meio rapidinho. Beleza. Por favor, isso mesmo. O meu. Ó, o meu foi pro 7º ano, foi o jogo da nave. Esse jogo aí, a Alura, ele posta esse jogo aí desde o começo da plataforma. É um joguinho bem legal. Daí, objetivos de aprendizagem, você conseguir chegar. Os alunos... vou falar por mim. É mais fácil. Estão me ouvindo aí? Oi. Boa. Sim, professor, estamos ouvindo. Sim. Sim. Que dá umas travadas ali, mas então beleza. Oi, Noel, estamos ouvindo. Beleza. Então, o joguinho da nave, eu sempre gosto de passar eles. Esse ano caiu pro 7º ano, há muito tempo atrás era pro 6º. Mas o que eu faço? Eu sempre deixo esse jogo para eles criarem. Quando é 6º ano, não. Mas como era 7º ano, eu ensino eles baixarem o PNG, figuras de PNG, e sempre eu ensino eles até a editar o PNG dentro do próprio Scratch para fazer alguns movimentos, quando não tem o PNG pronto já com movimentos. Eles gostam muito quando é feito assim. E eles perdem até bastante tempo, eles perdem mais tempo customizando o jogo, como eu deixo eles livres, porque se a gente passa só o jogo por si, acaba a aula rapidinho. Daí eu deixo eles customizar, eles ficam aquele tempo todo customizando, criando qual nave, eles chegam assim, ô professor, posso usar essa nave? Posso usar tal coisa? Posso usar tal coisa? Meu, é livre. Daí eles customizam tudo e daí eu começo a programação. 7º ano, geralmente é um pouquinho, eles já estão saindo do 6º, eles estão começando a já pegar a manha do Scratch. Daí eu consigo deixar eles um pouquinho mais livre, né? Porque o 6º ano a gente tem que ficar ali firme com eles o tempo todo, eles não sabem mexer, ali já estão começando. Ali, 7º ano, é bem mais tranquilo, no meu caso ali, todos têm computador para todo mundo. Não preciso dividir computador com ninguém. Geralmente tem 2, 3 que tem mais facilidade de fazer. Eu deixo eles terminam primeiro, daí eu coloco eles para ajudar a galera que tem mais dificuldade. Ô professor, já terminei, então vem aqui. Daí eu faço para perguntar quem tem mais dúvida e coloco para eles para ajudar. Demais é isso. Eles ali eles gostam muito da atividade, principalmente, o que eles gostam mais? Do fato de eu deixar eles customizar o jogo e não deixar engessado. E a reflexão final, volta lá. Aí, ó. A reflexão final, o trabalho em grupo... O trabalho em grupo sempre foi e sempre será uma experiência gratificante, né? Que é no nosso caso. Porque a gente compartilha e a gente vê as dificuldades dos amigos, às vezes se identifica com a gente, né? A dificuldade deles com a gente e compartilhar o que a gente sabe e pegar o que os outros sabem, né? E isso aí também funciona dentro da sala de aula nossa, porque às vezes alunos vêm com algumas ideias. Ô professor, tô com uma ideia assim de fazer isso assim, assado. Daí quando a gente não sabe, a gente tem que correr atrás para ajudar o aluno. Eu falei, peraí, que eu vou resolver aqui, né? E é legal assim, porque tanto aqui com a gente, um aprendendo com o outro, a dificuldade, até com os alunos a gente até aprende mais também, porque eles vêm com os desafios algo mais desafiador. Eles falam, professor, eu queria tanto que a navinha fizesse isso. Falou, então peraí, o que você, para fazer isso, o que você tem que fazer? Daí a gente começa a pensar junto, tentar achar a solução para aquilo que ele quer fazer. E eu sempre falo para eles, o Scratch nunca é limitado, dá para fazer tudo. Vai da nossa expertise no pensamento computacional. A gente tem que saber como fazer o programa, pedir certo para o programa executar o que a gente quer fazer. Mas demais é isso. Fechou. Tá travado aí. Oi. Pelo seu trabalho.
muito bacana. Opa. Nota-se bem a interação da turma e a dedicação do professor com o seu projeto. Tá, de vez em quando está dando os piques aí, mas a gente está aplaudindo bastante e gostamos muito do seu trabalho, professor. Parabéns. E eu só resta um pedido para o professor. Vá com cuidado aí na sua viagem, vá com calma, tá? Que Deus abençoe, que dê tudo certo aí no seu caminho, professor. Valeu. Não, Um abraço. já deu, Té. Na verdade, eu vim aqui para trocar o para-brisa do carro que quebrou e só tinha hoje para trocar, porque eu tenho que ir para Sorocaba sexta-feira. Mas eu já acabei de deixar o carro ali. Então deu tudo certo, que bom. Beleza, então, valeu. Que bom, professor, valeu. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Outro, tchau. Vai. Gente, formadores é isso, como dizia o antigo Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Ah, meu Deus. Mas vamos continuar aqui com as nossas apresentações, pessoal. Agora vamos para o professor Ederson. Professor Ederson, câmeras e microfones para o amigo. Fica à vontade, professor. Obrigado, professor, obrigado. Eu já estava ficando ansioso aqui com esse negócio de esperar. Viu? Então, assim, eu vou compartilhar com vocês. Então, o meu trabalho é no Colégio Estadual Santa Catarina, 8º ano, núcleo de Pato Branco, e eu fiz o fractal. Objetivo: utilizar os recursos para desenvolver os problemas, criar uma função de texto, o blá, 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 que tem lá no nosso RCO. Não foge disso. Como que é a metodologia utilizada? Então, eu vou mais descrever o que eu fiz na aula. A gente sempre trabalha em pares, mas não porque não tem equipamento aqui. A gente tem os equipamentos, um para cada aluno. Só que eu acho que eles aprendem melhor em pares. Eles aprendem mais fácil. Então, sempre tem 2 ou 3 e a gente sempre tem aqueles alunos que são os mais evoluídos, que o professor anterior falou que eles terminam e daí eles ou ajudam os outros quando a gente pede, ou eles já ficam inventando, colocando mais coisa, construindo mais coisa, e a gente sempre tem, nas salas de aula, a gente sempre tem alguns alunos assim, uma porcentagem pequena, que deveria ser todos, mas a gente nunca alcança todo esse objetivo, e na outra ponta também tem os que precisam de muita ajuda. Então, aí a construção do fractal. Eu vou mostrar umas fotos para vocês e vou descrevendo aqui a sala de aula. Quando a gente começou, entreguei o equipamento, eles pegaram o equipamento e começaram a logar. Enquanto isso, eu tirei as fotos e fui descrevendo que a gente iria utilizar a aula anterior, que é essa aula da estrela, para construir o fractal. Os que tinham o projeto pronto entraram no projeto deles. Alguns que não estavam na aula ou não conseguiram terminar o projeto, eu compartilhei e fomos até para eles ter essa primeira parte, que é o que a gente precisa para trabalhar, para conseguir o fractal. Aí quis construir isso daqui. A gente foi, eu ia projetando, eu sempre trabalho da seguinte maneira, eu projeto a aula do RCO e no meu Scratch também, produzindo passo a passo com eles. Eu tenho 3 turmas do mesmo ano, então eu acabo fazendo 3 projetos porque eu acho que é mais interessante, é mais fácil eles aprender dessa forma. Aí, conclusão, aqui tá os caras que eu estava falando, que são os meus alunos que me ajudam, que são em 3. Que são esses aqui, ó. Não está mostrando aqui, ainda, viu, prof? Não tá aparecendo? Ô, Ederson, não está mostrando ainda. Não tá. Tá aparecendo agora? Pelo menos para mim aqui não está, não sei se é na internet.
Não está aparecendo, pessoal? Está aparecendo para vocês, gente? Luciano, Não está aparecendo, Priscila, vocês estão... professor Ederson. Não. Na apresentação sem compartilhar a tela. Eu estava achando que estava compartilhando a tela. Então, vamos lá, vamos ver de novo. Tá, mas para mim não perder... Tá, Ainda não está, tentando Ederson. compartilhar, mas ele não está compartilhando. Tá. Vai lá. Quer que eu apresente para você, Ederson? Aqui. Agora acho que vai dar. Não, eu acho que agora deu certo. Deu certo? Apareceu? Então, como eu vinha falando... Deu sim, tá abrindo sim. Tá, Tá aparecendo, então, eu vinha professor. falando, a gente precisava da aula anterior, que seria isso daqui. Os alunos que não tinham, compartilhei, e os meus monitores foram até eles e ajudaram eles a pegar esse código, que a partir desse código a gente ia chegar no Fractal, que é construir um outro projeto, que é diminuir esse código e mudar algumas funções, que vai chegar no objetivo, não é isso daqui, o objetivo final, que é esse aqui, ó, que é o floco de neve, fractal. Ok, bacana. Então, depois, primeiro, compartilhamos a aula anterior. Quem não tinha, a gente compartilhou. Por quê? Explicando que a partir daquele ali a gente ia construir outro, diminuindo, para não ficar muito grande o projeto, diminuindo o script e chegando no objetivo final. De conclusão, 70%, 80% dos alunos conseguiram chegar no objetivo que era construir isso aqui, que é o floco de neve. Os que não conseguiram, porque sempre tem um errinho ou outro, os meus monitores, esses 3 caras aqui, me ajudaram, cadê eles? Me ajudaram a concluir do pessoal, com conclusão de 100% do fractal. Legal. E basicamente foi isso. Ensinar eles a guardar na mochila, que a gente já vinha trabalhando, ir lá e retirar. Quando eu compartilhei com eles têm que pegar isso aqui, jogar na mochila, abrir um outro novo, tirar da mochila para eles utilizarem, fazerem a implementação deles. Ok. Muito bacana, professor, o seu trabalho. E gostei bastante aí da turminha, da organização do laboratório de informática da tua escola. E o teu trabalho, professor, é fruto do teu esforço. Realmente as crianças vão se envolver cada vez mais com o pensamento computacional. Tenho certeza Essa disso. sala que a gente estava ali é um laboratório de química e física. A minha escola não tem espaço. Olha só. Físico. Nós não temos Olha laboratório só. de química e física porque estamos utilizando como sala de aula. Até, inclusive, teve uma foto lá que Entendi. aparece uma torneira lá, é uma bancada de química. Puxa vida. Então, vocês fazem milagre aí com o que tem, né, professor? Parabéns, professor Ederson. E para a direção da escola, para os amigos. Parabéns para todos aí. Muito obrigado, professor, pela tua participação, pelo teu empenho. Opa. Gente, vamos agora, então, para o meu professor Hugo. Vamos lá, professor Hugo. É contigo. Fica à vontade aí, prof. Vamos lá, professor. Vou compartilhar aqui, tá bom? Tranquilo. Tá aparecendo, pessoal, para vocês? Tá sim, prof. Tá sim. Beleza, então. Bom, o meu relato de implementação, né, aconteceu no colégio onde eu sou lotado, que é o Colégio Estadual Professor Paulo Freire, aqui em Londrina, no Paraná. E as minhas turmas são as turmas de nonos anos, né? A gente tem 2 turmas de manhã, eu escolhi os 2 nonos anos. Eu tenho 8º também, mas eu fiz a implementação com os nonos, beleza? A gente trabalhou com o curso da Alura mesmo, que é o Autômatos, né? Robô em Marte. Então, nesse curso, eu trabalhei com os alunos, né, primeiramente sobre a importância de pesquisar imagens na internet, né, de uso livre, né, que são as Creative Commons, né, aquelas licenças,
E aí trabalhei com eles, né, a importância de fazer essa pesquisa. Eu fiz o passo a passo com eles, ensinando-os como eles fazem essa busca lá no Google Imagens, né, através dos comandos ferramentas, aí direito de uso. E agora eu percebo que eles estão mais atentos a essa questão. E isso foi importante no começo lá do projeto e até mesmo como sugestão da Alura. O objetivo foi organizar, então, os blocos necessários para montar o jogo, identificar os blocos de programação, né, principalmente aqueles que podem ser duplicados, porque no projeto de construção do Autômatos Robô em Marte, como a gente tem vários atores no jogo, alguns comandos e blocos podem ser repetidos. Então, eles utilizaram ou do recurso mochila ou do recurso de duplicar, o que facilitou muito, né, a montagem aí da programação, tá bom? E nisso também a gente está sempre aplicando, né, um dos pilares e dos padrões lá, né, que é o reconhecimento de padrões, né, na disciplina de pensamento computacional. Metodologia, né? As minhas turmas são muito cheias, galera. Então, assim, eu tenho 2 nonos anos de 39 alunos, e então não tem como a gente trabalhar individualmente. A gente sabe que num cenário ideal seria um aluno por micro, mas isso não é possível, né? Na maior parte das escolas, eu acredito. E então, assim, eles trabalham em duplas, né? A gente sempre faz revisão de códigos, eu faço a projeção no Datashow, tenho que montar o Datashow toda a aula também, porque a gente não tem Datashow fixo, então isso já toma um tempinho, né? E a exposição dialogada. Em relação à descrição da implementação, então, isso foi como parte das nossas atividades avaliativas do segundo trimestre, né? No decorrer das aulas, os alunos se dedicaram a conhecer os blocos dos códigos de programação no Scratch, executando os movimentos, criando os atores e utilizando os sprites e cenários já disponibilizados pelos cursos. O que foi interessante, que eu também, assim como o professor Noel relatou na implementação dele, eu também peço para que os alunos customizem, né, os seus sprites, o seu palco, o seu cenário, né, para que eles imprimam uma identidade na própria programação que eles estão criando. Então, surgiram algumas programações bem legais. Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês dois exemplos, né, que os alunos mesmo alteraram. E então, assim, a sequência algoritmo eles vão construindo, né, no passo a passo, conforme eles vão conhecendo cada vez mais, né, a funcionalidade de cada um dos blocos. Eu acho essa parte muito lúdica do Scratch, né? E eles também pesquisam no YouTube. Eu sempre dou sugestão para eles: olha, busca no YouTube, você está com uma ideia, tenta ver se você não encontra nada semelhante ou parecido para poder incrementar a sua prática, né? Desculpa. Então, isso permite o desenvolvimento da criatividade. Esse daqui é o trabalho do meu aluno Felipe Colli, inclusive ele me ajuda muito em sala de aula, né? Ele fez um cenário totalmente diferente, né? Ele do jogo de Robô em Marte, ele colocou uns personagens ali mais assustadores, assim. Uma coisa interessante é que eu sempre peço para os alunos também, nessa parte da página do projeto, preencher as instruções, como se eles estivessem explicando para uma pessoa que nunca jogou, que nunca acessou o jogo. O que a pessoa precisa fazer para jogar? Quais comandos, quais teclas ela precisa utilizar para que o jogo funcione? E aí também eu peço para eles preencherem as notas e créditos, né? Eu criei um padrão para que eles sempre deixam preenchido ali, onde eles põem que o jogo foi elaborado pelo aluno tal e tal, põe o nome da disciplina, do professor, a turma, né? O colégio e o NRE, para ficar um padrão de preenchimento ali. Esse daqui é outro jogo também elaborado pelas minhas alunas Bianca e Chayenne, do nono MA, o Felipe era do nono MB, e elas também foram bem criativas, mudaram o cenário. Então, assim, recebi bastante projetos legais, né? Isso daí compôs metade da nota do trimestre para eles. Então, eu percebi que eles se dedicaram bastante. Alguns demoraram um pouco mais, a gente passou um pouco além das semanas programadas, né? Mas o resultado valeu muito a pena, né? Aí eu deixei o link do jogo ali para o professor ver depois. Vou passar rapidinho, porque são 5 minutos, né, pessoal? Resultados alcançados, né? A partir da análise dos projetos de programação desenvolvidos, constatou-se que boa parte dos alunos atingiu a proposta de criação do jogo Robô em Marte, respeitadas as devidas diferenças de interesse e aprendizagem entre as turmas de nonos anos do Ensino Fundamental 2. Para a construção do jogo, os alunos foram desafiados a pesquisar e buscar imagens de direito de uso livre, como a Creative Commons, que eu já havia comentado lá no início. Então, o processo de montagem dos blocos no Scratch foi dinâmico e interativo, uma vez que notaram
que algumas dessas programações poderiam ser replicadas a outros sprites do jogo. Então, quando eu percebo que o aluno consegue ter essa noção, essa dimensão de que ele pode aproveitar os blocos de programação em outros sprites, aí eu já fico um pouco mais aliviado, sinal que ele já está aprendendo, né, um dos pilares do pensamento computacional, que é o reconhecimento de padrão. Como reflexão final, eu acho fantástico o grupo Formadores em Ação, principalmente, né, a de programação, seja programação ensino médio, que eu fiz durante todo o ano de 2022, e desde o ano passado eu estou com você, né, professor, fazendo de ensino fundamental, e para mim tem sido um divisor de águas, viu? Fico muito feliz, eu gosto muito da sua forma de explicar, então isso me dá muito mais segurança para trabalhar na disciplina. Eu tenho só uma ressalva, eu acho que ainda a estrutura das escolas precisam ser melhoradas, né? Aí eu pus uma crítica ali mesmo, já que a tecnologia tem sido a tônica das práticas pedagógicas da atual gestão, então precisa melhorar sim a estrutura das escolas, a gente não pode deixar de lembrar isso. E aqui é o certificado final do curso, é isso, galera. Parabéns, professor Hugo, mais uma vez, pelo seu trabalho muito bem desenvolvido. Tenho certeza que as crianças, cada vez que passa aí as jornadas e as aulas que a gente vai fazendo aqui, os nossos encontros, têm ficado cada vez mais entrosadas com o professor na questão do desenvolvimento. Eu imagino a dificuldade assim, de grandes turmas com um grande número de alunos. Muito. Mas, de qualquer forma, imagino ali colocar, encaixar todo mundo no laboratório, ou então levar os tablets, os verdinhos para a sala também não deve ser fácil. Mas parabéns, professor, parabéns pelo teu esforço, pela tua produção. Muito bom mesmo. Gente, então agora nós vamos com a professora Maiara. Professora Maiara, por gentileza. Bom dia para vocês. Bom dia, professora. Estão vendo? Está abrindo, prof. Está abrindo. Dentro da velocidade da luz que nós temos essa internet hoje, luz do buraco negro, né? Mas tudo bem. Pode ir em frente aí, professora Maiara, tá? Abriu já. Tá, então eu trabalhei como um 7º ano numa escola cívico-militar. Eu faço parte do NRE de Cascavel. Eu trabalho numa escola próxima à minha cidade, que se chama Capitão Leonidas Marques, e eu resido em Boa Vista da Aparecida. Então, eu trabalhei com eles, aquele joguinho da escola da professora, né, que a gente tinha que fazer as dicas, trabalhar com eles alguns comandinhos que, por ser no 7º ano, e o ano passado eles não tinham, né, pensamento computacional, ficou um pouquinho mais complicado pela questão de trocar de imagem ali, eles tinham bastante dificuldade. Mas, no decorrer, para a questão do cenário dos personagens, tinha um comando pronto, né, dentro do Alura, que eu solicitei que eles pegassem e fizessem poucas alterações para que a gente conseguisse finalizar, então, o nosso joguinho. Então, o objetivo era ler, que eles conseguissem fazer uma linguagem, desenvolver algoritmos ali para realizar aquele nosso projeto. Então, revisões de código, que é o que a gente realiza quase todas as aulas de pensamento, sempre estamos revisando, e aprendizagem também baseada em projetos. Então, a gente realizou a atividade do Laços de Competição, né, que tinha a questão da narrativa de uma questão de indígenas de palavra secreta, e alguns alunos fizeram com outros temas também, que eu possibilitei que eles fizessem essa troca, não somente um conteúdo, né? Então, eles fizeram diferentes temas. Uns fizeram sobre jogos mesmo, outros sobre outros conteúdos, as disciplinas que eles têm. Eu tenho acesso ao laboratório quase todas as vezes, né, as 2 aulas, então possibilita bastante eles estarem trabalhando no laboratório, então eu trabalho mais com a Alura e o Squad. Às vezes eu coloco um quiz, um word wall sobre pensamento computacional para a gente diversificar um pouquinho, né? Mas eu tenho acesso bastante ao laboratório. Eu tirei uma foto deles realizando o projeto, a turma do 7º ano. Então, esse aqui é o nosso laboratório de informática. E nós temos o outro laboratório que é só dos tablets.
eu vou mais nesse laboratório, porque os tablets eu não sou muito chegada para trabalhar com eles. Por ser, talvez, o começo deles, assim, fica um pouco mais difícil. Então, eu vou mais no laboratório que tem os computadores. Eu vou passar aqui para vocês o joguinho, vou mostrar aqui, de um aluno que fez. Esse aqui foi um dos mais simples, assim, ele mudou alguma coisa aqui, colocou, esse manteve a questão indígena, tá? Ele fez os comandos bem semelhantes como que tá no Alura e mudou os personagens. Mas ficou bem legal, eles conversavam entre eles para interagir, né, poder fazer as atividades. Tem alguns cursinhos e alguns projetinhos que eles gostam de fazer, outros não vai. Ai, mas seria isso. Professora Fran, mais uma vez, um trabalho muito bem feito. Parabéns. Nota que a evolução, né? Os colegas que estão começando agora no pensamento computacional vão notar isso com o tempo. A evolução das crianças é notória com o passar das práticas que a gente vai desenvolvendo. O professor Ederson, o pessoal que está fazendo já há algum tempo, os professores em geral, e a professora Maiara não é diferente. Quero te agradecer pela dedicação, pelo empenho, professora, e que você continue a ser com essas crianças, no seu trabalho. Muito sucesso, viu? Muito obrigado, prof. Valeu. O professor está cortando aí, não sei se sou eu ou é a sua internet. Obrigada. O meu também cortou bastante aqui. Mas é a internet. Vamos em frente aqui, gente. Professora Fran. Franciele. Isso, professor. Está cortando o que o professor está falando, travou. Não sei se é só para mim. A internet do professor está feia. Professora acho que agora ele Franciele, caiu. Professor, eu posso apresentar. Eu não sei se o professor está me ouvindo. Agora, prof. Câmeras e microfones para você. Fique à vontade, prof. Então tá, professor. Obrigada. Deixa eu apresentar aqui. Só um minuto que eu vou colocar para apresentar. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu só configurar aqui para apresentar. Vamos lá. Não está aparecendo ainda, né? Não apareceu ainda, professora Franciele. Não sei se é minha internet, só um pouquinho. Hoje está complicado a internet nossa aqui da SED, está oscilando muito.
entre acessa e cai. Essa Tô passando semana tá bem internet pela ruim, né, escola aí. Luciano? Tá Essa semana terrível. a gente não conseguiu bater ponto. Hoje de manhã até foi, mas ontem eu não consegui preencher o RCO, não consegui fazer Vamos ver chamada, aqui. não abria o Drive. Tava tenso ontem. A apresentação do Google tá O bem ruim. professor até caiu, eu acho. Por Eu isso que acho que agora o meu vai. Vamos ver. tinha que ter dedicado 2 dias à apresentação, sabia? Isso acontece assim, ó, no último É dia. verdade. Aí Exato. eu já sou Aí não dá paranoica. tempo. Não dá tempo. E bem, essa semana a internet não Não está dá. colaborando nada aí na escola. Não dá. A gente Agora tem tá que ser bem aparecendo, rápido, né? Sim, agora sim. tá aparecendo, Piatelli. Vamos ver. Isso. Então, o meu foi trabalhada a minha apresentação, acho que eu vou iniciar. Não sei se o professor conseguiu voltar. O professor não voltou ainda, mas está gravando a reunião. Acho que aí depois ele vê. Então tá, eu acho que eu vou iniciar então. Bom, o meu trabalho foi implementado com uma turma de 8º ano. É uma turma que ela iniciou com o Scratch, como eu trabalho numa escola itinerante, que é vinculada à escola do campo, aqui do núcleo de Telêmaco Borba, do município de Ortigueira, o Colégio Estadual do Campo Vista Alegre. Então, a estrutura, a organização da escola é diferenciada por conta das condições e estar numa área de ocupação. Então, meus estudantes, eles tiveram, do 8º ano, tiveram acesso agora, no 8º ano, no Alura, no Scratch, e eles são os alunos que a maioria deles frequentam sala de recurso, classe intermediária, que tem algumas dificuldades e algumas necessidades que estão sendo trabalhadas. Então, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar com esses estudantes a lógica de programação. Mas consegui fazer um trabalho pensando em relacionar a programação com a matemática, né? Com a ideia de criar situações-problemas, onde os estudantes precisam organizar código, fazer análises e propor soluções. Então, o objetivo da aula era adicionar também e utilizar a extensão caneta, explorar formas geométricas, reconhecer as formas geométricas e suas propriedades e fazer o cálculo do perímetro. Então, inicialmente, eu introduzi durante a aula 3 momentos. Um momento que envolve a problematização inicial, o segundo que é a organização do conhecimento, e o terceiro que é a prática, que é o desenvolvimento da prática. No primeiro momento, a gente iniciou com problematização inicial relacionada às formas geométricas, os estudantes conheciam as formas geométricas. É lógico que intuitivamente eles vão trazer elementos até relacionados à própria infância, né? Que constitui as formas geométricas no cotidiano, as suas relações com a natureza. A partir da fala dos estudantes, eu trouxe as principais propriedades das formas geométricas, os elementos, sobre as formas geométricas, principalmente polígono, que é o que a gente utilizaria na atividade prática, que é a construção do triângulo e o cálculo do perímetro desse triângulo. Então, mudando aí as variáveis dos comandos, dos códigos de movimento, certo? Então, ali já a gente aparece, né, o diálogo com os professores no segundo momento. Aí eu introduzi algumas questões também acerca das compreensões das formas geométricas. E a partir das respostas do estudante, eu fui relacionando, então, esses conceitos a partir de conhecimentos prévios que eles tinham sobre as propriedades e também sobre o perímetro. Daí, no terceiro momento, que é a organização da atividade prática, que é, de fato, o desenvolvimento da forma geométrica, o triângulo, lá na plataforma Scratch, eu criei um roteiro, né? Mostrei para eles o roteiro, apresentei o roteiro, descrevendo os comandos e os códigos que seriam utilizados, né? Os blocos de cada código, expliquei sobre a extensão caneta, e depois, dentro do próprio roteiro, havia também lá os códigos
do triângulo, desenvolvimento do triângulo, onde os estudantes teriam que organizar esses códigos para formar a forma geométrica, certo? Aí, para a realização da atividade, eu dividi os estudantes em duplas, né? Alguns ficou com tablets, outros com computadores, né? Para a gente realizar o trabalho, após eu explicar, introduzir os conceitos, e a gente foi para a construção, de fato, da forma geométrica. Qual foi o diferencial? Por conta da dificuldade deles, eu coloquei uma organização dos códigos, utilizando já o recursão, eu já havia mostrado os códigos completos, né, com uma maior extensão, e depois o recursão no roteiro, como uma forma de otimizar e eles organizar esses códigos para a criação da forma geométrica, que é o triângulo. Aqui já aparece, então, a gente fazendo atividade, como era eu que estava tirando foto, não consegui aparecer na foto inicial, da explicação e organização, apresentação do roteiro. Já na segunda foto, eles trabalhando, desenvolvendo o trabalho, né, durante a atividade. E o interessante é que nessa atividade que foi proposta, as duplas também tinham que dialogar para propor a solução diante a organização desses códigos. Então, eles tiveram que quebrar a cabeça para reorganizar os códigos que eram necessários para a formação do triângulo. E, no final do trabalho, apresentar, então, quais eram as dificuldades, qual foi o caminho que eles seguiram, né, as duplas, para a realização e construção desse código, e para calcular o perímetro. No cálculo do perímetro, eles trocaram as variáveis, então eles calcularam, criaram o triângulo, né, no final, calcularam o triângulo, o perímetro do triângulo ali, a partir do código que eu tinha proposto inicialmente, né, eu demonstrei para eles as possibilidades, e no final, eles alteraram as variáveis de passo, né, e foram calculando o perímetro do triângulo de acordo com conforme eles iam trocando as variáveis. Deixa eu mudar aqui. Os depoimentos. Eles gostaram muito, né, da prática, porque eles já têm acesso ao Scratch, ao Alura, eu também consigo trabalhar com eles nos computadores, no dia das minhas aulas, então a organização, cronograma da escola permite que eu trabalhe, né, possibilita utilizar ou os tablets ou os computadores, porque a gente não tem recurso na sala de computadores, por exemplo, computadores para todos os estudantes. Então, sempre que eu utilizo os computadores, eu preciso utilizar os tablets também, né? Porque falta computadores para os estudantes, as turmas de oitavo e nono ano aqui são turmas que têm pensamento computacional e são turmas grandes. Gostaram da realização do trabalho, eles conseguiram, então, conciliar a matemática, né? Os conceitos de matemática a partir da construção do triângulo ali que nós desenvolvimos no Scratch, alguns que estudaram sobre o conceito de perímetro, alguns conceitos sobre forma geométrica que não havia entendido a partir da aula, conseguiram sistematizar o conhecimento, então foi um feedback bem legal dos estudantes em relação a isso, porque eu não trabalho matemática com eles, mas foi possível, então, fazer essa relação da programação com a matemática, né, trabalhar a interdisciplinaridade, e, por meio das atividades, a gente desenvolveu, então, um trabalho colaborativo, eles organizaram e resolveram os códigos por partes, então, teve lá, durante o processo de construção, a análise, a observação, e aí os testes dos códigos, até chegar no código ideal para a construção do triângulo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E o resultado final foi aí a resolução, né? O trabalho desenvolvido permitiu a resolução de problemas e demonstrou que o Scratch, a plataforma, permite trabalhar de forma didática. Então, a aula foi bem didática mesmo. Acho que eu me inspirei nas aulas que a gente tem no Formadores, que o professor ele tem essa desenvoltura, essa didática para explicar de forma objetiva, simples, e foi muito legal e deu muito certo. Aqui a finalização, então, com o meu certificado de conclusão do curso. É isso. A minha única tristeza nessa reunião de hoje é justamente porque eu estou vendo o teu trabalho do meu celular. Eu já tinha visto aqui, já tinha feito uma primeira visualização, vou concluir a avaliação hoje, mas o teu trabalho foi maravilhoso, sabe? Foi um trabalho muito bem desenvolvido, muito bem construído.
e tenho certeza que vai dar bons frutos para você na sequência do seu trabalho. Parabéns, professora Fran, o trabalho está muito bom mesmo. A gente gostou bastante aqui da sua apresentação. Embora eu esteja vendo aqui no meu celular agora, porque aqui a internet agora desistiu para o CL, mas eu estou muito feliz com o seu trabalho. Parabéns, querida. Tudo de bom aí. Sucesso para você. Viu? Muito obrigado. Obrigado, professor. Professor Eduardo, é contigo. Câmeras e microfones, querido, para você. Tentar apresentar aqui, professor, vamos ver se vai dar certo. Apareceu, né? Sim. Então vamos lá. Então eu fiz o trabalho no Colégio Maria da Graça, aqui em Araucária, com uma turma de 8º ano. Eu coloquei os objetivos da aprendizagem ali, conhecer o sistema, numeração binária, reconhecimento de padrões. Foi o trabalho em dupla, de aluno monitor para ajudar os colegas que estavam com mais dificuldade. Coloquei que no dia 28, então, foi apresentada uma atividade no 8º ano que a gente ia fazer desenho em pixels numa folha de caderno pós-colorir, porque eu tive que me virar, porque teve prova Paraná digital, daí 3 semanas sem usar o laboratório, né? Eu tenho que ficar 6 aulas inventando coisa, né? Porque, pelo amor de Deus. Daí eu não consegui finalizar no dia 28, tive que continuar no dia 30, que foi o dia que tinha que entregar o trabalho. Então, que tinha uma segunda parte, que além deles fazerem esse desenho numa folha em pixel, eles tinham que fazer colocar os códigos binários, né, 0 e 1 ali, então contar as casas em branco e as casas que estariam coloridas. Porém, essa segunda parte não deu muito certo, porque eles tiveram muita dificuldade, diz eles que não tinham pensamento ano passado, não sei se é verdade ou não, porém os trabalhos na folha alguns ficaram muito bonitos, até que um rapaz aqui ficou o tamanho da mesa inteira aqui, da carteira inteira, usou 4 folhas para fazer. Meu Deus do céu, deve ter dado uma trabalheira para pintar isso daqui, que Deus... E até ela falou que gostou, porém deu trabalho ali. A outra achou legal, porém a parte dos códigos ela achou difícil. Daí a observação não teve, porque estava uma aplicação da prova Paraná. Então eu coloquei que os alunos estavam interessados, porém tiveram bastante dificuldade. Todos participaram e concluíram o trabalho do desenho, porém o dos códigos, que foi no dia 30 que tinha que apresentar, eu não consegui dar continuidade ali, eu acabei tendo que continuar numa próxima aula. De reflexão final, coloquei que o trabalho foi feito em sala de aula com os recursos que estavam disponíveis no momento, devido à prova Paraná Digital, os laboratórios de informática e os tablets estavam sendo usados. Acredito que essa disciplina ela é muito dependente da plataforma Alura e de uma internet boa. Então, quando um dos dois não está disponível, então você tem que trabalhar offline e você tem que desenvolver a atividade ali, porque eu tentei procurar ali no próprio WhatsApp dos professores ali de pensamento, tem uns trabalhos ali offline, porém tem 10, acho que, slides. Então, que nem 3 semanas eu tive 6 aulas offline, então imagine um ano inteiro eu vou ter que ficar inventando trabalho offline ali, né? Então, coloquei também que então cabe ao professor elaborar essas atividades, ao mesmo tempo dar conta das atividades da plataforma, porque se você não acessa, a culpa é tua, né? Não é a culpa da escola, não é a culpa do governo, a culpa é do professor que não está conseguindo acessar, né? Eu vou pegar o modem, vou levar lá, eu vou pagar uma internet e vou dar conta dos alunos, né? Daí mesmo sem o acesso adequado aos recursos digitais por razão da quantidade de alunos também, porque não tem computador para todo mundo, não tem tablet para todo mundo, né? E é isso aí, né? Uma reflexão final e o meu certificado. Professor Eduardo, muito consciente do teu trabalho, tua reflexão é muito própria, importantíssima. Estamos sofrendo isso hoje na carne, essa deficiência de internet que a gente ainda pena bastante para trabalhar com as crianças. Vocês estão vendo que eu estou aqui na reunião, estou com o meu celular, para que eu possa tocar até o final a nossa reunião de hoje. E isso é um reflexo daquilo que nós enfrentamos, infelizmente, de forma corriqueira, de forma contínua, que é justamente essa deficiência da internet nas nossas escolas. Mas eu quero agradecer demais o teu trabalho, Eduardo. Foi muito bacana.
muito importante e tenho certeza que vai fazer diferença com as suas crianças aí. Viu? Obrigado, professor Eduardo. Sucesso para ti, cara. Muito obrigado. Vamos agora, então, para o professor Luciano. Professor Luciano, é contigo mesmo, meu amigo. Câmeras e microfones também. Opa, bom dia, tudo bem? Estava caçando internet pela escola aí. Aí consegui pegar uma da PNL que está funcionando. Então, eu tinha que partir para o 3G aqui da área rural aí para ver se conseguia. A internet da CED está oscilando muito essa semana, aí a gente estava conversando, não conseguia nem acessar o Drive com os conteúdos, nem fazer chamada, né? Tá bem complicadinho essa semana aí. Mas daí na sala de professores aqui, consegui achar uma que funciona. Deixa eu só achar aqui a minha apresentação. Só. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá bem lento até para compartilhar a tela. Então, a minha implementação foi lá no Colégio do Campo, né? Bispo Dom José Martinez, ensino fundamental e médio. Então, a realidade desse campo ali, eu falo assim, tem uma miscigenação muito grande ali. Pega um pouco falo assim, do pessoal ali da área dos faxinais, o pessoal ali mais da área dos assentamentos, ali a gente tem um assentamento sem terra, próximo ali da Serra da Esperança. Então, eu falo assim, a realidade dos alunos é muito difícil ali, então eles têm pouco acesso às tecnologias e essas informações, né? Deixa eu aqui só. Então, o objetivo da aprendizagem foi mesmo para a gente poder aprender a questão do desenvolvimento dos códigos, né? E a criação das formas geométricas, né? Então, a metodologia de aprendizado foi baseada em problemas, né? Eu falo assim, seguindo as aulas da RCO. Então, como a gente fala com a programação complexa, o objetivo dos alunos é poder identificar os erros, corrigi-los ao mesmo tempo, a partir do momento que eles iam montando esses códigos da decomposição, né, desse problema, né. E o objetivo mesmo era interpretar os códigos, né, Estão meio enroscando a garganta hoje, não tá fácil esse clima seco, né? E executar os comandos, né, para a realização das formas geométricas. Então, a implementação se deu em 3 etapas, em 3 aulas, eu dividi, né, utilizei a aula 30, a aula 31, a aula 32 do RCO, em que a primeira aula da aula 30 foi uma aula mais expositiva, mostrando no data show quais que seriam os passos tomados. A partir da aula 31, a gente construiu as formas geométricas, passo a passo, né, construindo a estrela de 6 pontas, né, fazendo com que eles compreendessem realmente, eu falo assim, a questão do ângulo, o gire 15 graus, gire 60 graus, gire positivo, gire negativo, para eles realmente compreenderem essa divisão, né, dos graus. Então, aqui eu tenho as fotos, né, das evidências, né, o meu relato de implementação. Então, a gente utiliza um laboratório com 22 computadores. Às vezes falta computador e a gente acaba colocando 2 alunos no computador só, ou usa o Chromebook, né, à medida do possível. Então, aqui as fotos do passo a passo, né, a gente realizando o problema, decompondo os problemas, e aqui a gente consegue perceber que os alunos já começaram a mexer no Scratch, né, mudar personagem, cor de personagem, alterar cenário. Teve alguns alunos ali que alteraram o palco, então eu deixei eles livres para poder explorar o Scratch. Aqui eu fiz uma aula expositiva utilizando a TV, né, conectei o notebook, passando passo a passo para eles, utilizando os vídeos do Alura e explicando, né, cada etapa do nosso trabalho. Então aqui a gente teve o depoimento do aluno, né, adoramos a programação da estrela, aprendemos como faz a divisão do ângulo e como faz a estrela. Então, esse eu coloquei o relato de um dos alunos, né. Ao observar a aplicação das atividades, notei o interesse dos alunos em realizar a programação. As aulas expositivas auxiliaram na interpretação dos códigos e podemos perceber a grande gama de possibilidades de programação.
os alunos conseguiram compreender as funções da operação e a criação dos novos blocos. Então, junto com os alunos, eu fui explorando nessas novas formas geométricas, a criação desses blocos, seguindo passo a passo o que a gente ia aprendendo aqui nos formadores, eu ia passando para os alunos. Então, é mais ou menos essa a minha implementação, né? Então, esse trabalho me ajudou a perceber que podemos utilizar diversas formas de ensinar, através de plataformas como aulas expositivas, passamos uma melhor compreensão do conteúdo para os alunos. E aqui está o meu certificado e o meu link do Scratch do meu projeto. Aí. Professor Luciano, mais ou menos nada, foi maravilhosa a sua implementação, a intervenção com as crianças, o trabalho deles, o desenvolvimento de um novo conhecimento, né, através das nossas reuniões aqui, que foi muito boa, a participação do colega foi muito efetiva. Quero parabenizar o professor também pela sua prática, pelo seu desenvolvimento, tá? E Deus abençoe. Amém. Aí, todos os trabalhos, né, que Deus gente querida, quero agradecer demais a participação de todos. O final da reunião, infelizmente, vai ser bem difícil, porque nós estamos aqui com essa situação de internet, imagino que boa parte também está com a internet aí bem comprometida. Mas de qualquer forma, quero deixar assim um agradecimento muito, muito grande para vocês, para todos, pela participação. Esse momento bem utilizado nas escolas, bastante ações. E nós estamos aqui. Manifestas de todos os tamanhos, ao mesmo tempo agora, que vocês deram conta aí com bastante competência, bastante. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Vou ficar devendo aí a nova com essa situação de internet, imagino que o assunto da próxima jornada, mas com relação a figuras que nós podemos desenvolver no Scratch, tá? São figuras assim bem legais, e é isso, pessoal. E as inscrições começam no dia 12 de setembro. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Valeu. Tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe a todos, tá? Que vocês tenham aí uma boa continuidade nesse ano. E, se Deus quiser, se puderem, conto com vocês aí na terceira jornada também, viu? Valeu, gente. Obrigadão. Professor, aguardamos Valeu, professor. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Até, pessoal. Tudo de bom para todos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço, queridos. Tchau. Até mais. Obrigado, professor Hugo, professor Eduardo, professora Priscila.